Todos adoramos uma história de sucesso, mas quantas vezes você já ouviu falar de alguém que passou de riquezas multibilionárias para totalmente quebrado? Bom, foi exatamente isso que aconteceu com o empresário indiano, Anil Ambani. Da rivalidade entre irmãos mais cara do mundo, aos escândalos de resgate de prisão e uma dívida incompreensível de 7 bilhões de dólares. Eis como um homem passou de 42 bilhões para zero. A ascensão de Ambani. Então, quem realmente é Anil Ambani e como ele caiu? Bom, para entender, primeiro precisamos fazer uma viagem no tempo para a Índia de meados do século XX. Anil nasceu em Mumbai, a então Bombay, em 4 de junho de 1959. Ele era filho mais novo do fundador de uma das empresas mais poderosas do planeta, a Dhirubhai Ambani. Aos 17 anos, Dhirubhai migrou da Índia para Aden, no Iêmen, para iniciar a sua carreira como balconista na Bessie e Companhia, que era uma grande empresa comercial. Lá ele aprendeu habilidades em negociação e contabilidade e tomou gosto pelo empreendedorismo. Pronto para começar por conta própria, Dhirubhai retornou à Índia em 1958, onde iniciou seu próprio negócio de comércio de especiarias, que acabou se transformando em seu empreendimento, Reliance Commercial Corporation. Enquanto Dhirubhai e sua esposa, Kokilaben, já tiveram seu primeiro filho, Mukesh, em 19 de abril de 1957. De volta à Índia, eles deram as boas-vindas ao pequeno Anil. Sendo uma jovem família, os Ambanis viviam em um apartamento bem humilde de 2 quartos, no Jai Hind Estate, em Bhuleshwar, Mumbai. Mas os negócios de Dhirubhai estavam em alta. Ele logo se expandiu para a indústria têxtil e seguiu uma estratégia de oferecer produtos de alta qualidade a um custo muito menor que seus concorrentes. Essa abordagem arriscada, que dependia de vendas de alto volume para ser lucrativa, foi um sucesso estrondoso e fez os negócios crescerem rapidamente. Logo, Dhirubhai conseguiu transferir o clã Ambani para um apartamento de 6 andares no prédio Usha Kiran, em Mumbai. Considerando seu começo humilde, Dhirubhai estava determinado que seus filhos aprendessem o valor do trabalho duro e muitas vezes organizavam passeios familiares, orientados por incentivos. Anil lembrou mais tarde que ele e seu irmão mais velho saíam em desafiadoras caminhadas de quase 10 quilômetros na chuva e recebiam uma caixa de mangas como recompensa, para mostrar a eles que o trabalho duro e a determinação valem a pena. Mas em breve, veremos no que deram essas tentativas de inspirar o conhecimento dos negócios para cada um dos filhos de Dhirubhai. Nos anos 1980, a Reliance começou a se expandir para outras indústrias, incluindo a lucrativa indústria petroquímica. Em 1983, a Reliance passou de um único e mínimo escritório em Mumbai para uma fortuna de 122 milhões de dólares. À medida que o lucro continuava a se acumular, Dhirubhai comprou uma propriedade colossal de 14 andares em Cooth Parade, um importante distrito comercial de Mumbai, que se tornou a residência oficial da família Ambani. Nunca houve qualquer dúvida se os irmãos Anil e Mukesh iriam se juntar aos negócios da família. E pouco depois dos 20 anos, ambos tinham papéis importantes nas indústrias Reliance. Com apenas 24 anos na época de suas respectivas induções na Reliance, Mukesh ingressou em 1981 como gerente de instalações, e Anil entrou em 1983 como executivo, lidando com investidores empresariais e a imprensa. Os papéis combinavam perfeitamente com cada um deles. Mukesh era mais um empresário discreto e rigidamente focado, que gostava de passar as noites com sua esposa Anita e os 2 filhos. Anil, por outro lado, era um pouco mais extravagante e gostava de ser ativo na elite de Mumbai, circulando com socialites e estrelas de Bollywood, desenvolvendo uma reputação de playboy. Enquanto Mukesh se esquivava dos holofotes, Anil adorava. Mas o amor de Anil pelo estrelato provou ser um grande problema, em mais de uma maneira. Guerra Civil dos Ambani. Enquanto Anil adorava se misturar com estrelas de Bollywood para fortalecer os relacionamentos comerciais, ele também teve seu próprio romance com a atriz de Bollywood, Tina Munin. Enquanto dizem que o amor é cego, a família de Anil com certeza não era, quando se tratava da profissão de Tina. Naquela época, estar na indústria cinematográfica era meio como um tabu para a família tradicional, como os Ambanis, e Anil e Tina logo foram encorajados a desistir. No entanto, depois de muito convencimento, os pais de Anil relutantemente deram sua bênção, e em fevereiro de 1991, Anil e Tina finalmente se casaram. Embora Anil pudesse ter pensado que essa seria a sua última grande briga que ele teria com os membros de sua família, ele não fazia ideia da tempestade que estava chegando. Em 2002, a Reliance havia se tornado um conglomerado de 15 bilhões de dólares, mas a família Ambani estava prestes a ser atingida pela tragédia. Em 6 de julho daquele mesmo ano, Dhirubhai Ambani morreu repentinamente de um ataque cardíaco, aos 69 anos de idade. Na época de sua morte inesperada, Dhirubhai foi classificado como o 138º homem mais rico do mundo, segundo a Forbes, com um patrimônio líquido de 2 bilhões e 900 milhões de dólares. Naquela época, o parlamento da Índia tinha regras rígidas sobre herança, e os Ambanis tinham que seguir uma lei chamada Lei de Sucessão Hindu.
De acordo com essa lei de sucessão hindu, a propriedade pessoal de um homem que morre sem deixar testamento deve ser dividida entre sua viúva e filhos. No caso dos Ambanis, a responsabilidade de administrar a Reliance foi o maior problema a ser resolvido. Sendo o mais velho, Mukesh assumiu o cargo de presidente dos negócios da família e Anil tornou-se vice-presidente. Embora isso possa parecer uma conclusão lógica para o problema da sucessão, os dois irmãos eram bem diferentes, e as desavenças começaram a aparecer assim que a mudança de poder aconteceu. Sendo mais velho, Mukesh se via como o único chefe das coisas, enquanto Anil via os dois como iguais, e chegou a um ponto em que cada irmão tomava decisões importantes para a empresa sem consultar o outro primeiro. Esse tipo de rivalidade entre irmãos não é nada incomum, especialmente quando se trata de discutir quem é o melhor, mas o papel da Reliance se tornou tão importante para a economia da Índia que algo precisava ser feito. As coisas ficaram tão ruins que até o ministro das Finanças da Índia tentou intervir para fazer as pazes entre os irmãos briguentos, mas sem sucesso. Seria preciso ainda mais do que um membro do governo para acalmar a rivalidade entre irmãos mais cara de todos os tempos, e ninguém era mais adequado para resolver essa disputa do que a querida mamãe Kokilaben Ambani. No entanto, apesar das tentativas de Kokilaben de colocar os filhos nos trilhos, a questão da liderança permaneceu, e nenhum dos irmãos se entendiam no ponto mais importante de quem deveria ter o controle final do Império Reliance. Eventualmente, Kokilaben conseguiu fazer com que os garotos briguentos chegassem a uma conclusão. A Reliance seria dividida em duas, uma metade de propriedade de Mukesh e a outra de Anil. Embora suas opiniões sobre quem deveria comandar as coisas fossem bem diferentes, manter a Reliance como uma empresa multissetorial era uma coisa com a qual os irmãos concordavam. Mukesh assumiu todas as empresas lucrativas já estabelecidas, nomeadamente Reliance Industries e a Reliance Petrochemicals, cujo principal negócio era a venda de gás. Já Anil, por outro lado, queria enfrentar as empresas mais novas e chamativas, que mostravam grande promessa de crescimento, incluindo a Reliance Communications e a Reliance Power. A separação incluiu uma trégua fraterna que nenhum dos irmãos poderia entrar nas indústrias do outro para competir com os negócios por 10 anos. Também continha outro acordo chamado Direito de Preferência. Isso permitiu que um dos lados tivesse a chance de comprar o outro, antes de quaisquer outras partes interessadas, no caso das ações dos negócios estiverem sendo vendidas. Mas embora a trégua parecesse uma ótima solução, acabaria contribuindo para alguns dos piores problemas que os irmãos iriam enfrentar. Após 3 anos de negociação, a divisão da Reliance foi finalizada e aprovada pela Suprema Corte da Índia em dezembro de 2005. Os irmãos puderam seguir caminhos separados, cada um dando uma leve mudança de marca para suas respectivas metades do negócio. Mukesh apelidou seu empreendimento de Reliance Industries Limited, e Anil acabou se tornando a Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, mais conhecido como Reliance ADA Group. Em 2006, cada um estava estabelecido em suas novas funções, como líderes de 2 das maiores corporações de toda a Índia. Enquanto eles ainda viviam no mesmo teto, na enorme casa de família Ambani, não poderia haver mais distância entre os dois, e ambos estavam determinados a se tornar o novo Ambani de maior sucesso. Os anos dourados. Em seus primeiros anos como ato solo, Anil prosperou. Seu primeiro grande empreendimento foi no mundo das telecomunicações, e ele revolucionou com sucesso o setor, com um provedor de rede móvel de baixo custo, apelidado de Reliance Communications. Esse empreendimento viu Anil investir cerca de $2 bilhões na segurança de tecnologias de sinal sem fio 3G, para acompanhar os avanços que estavam sendo feitos no setor de telecomunicações. No final dos anos 1990, o 3G era o auge da tecnologia, e logo a Reliance Communications era o provedor móvel número 1 em toda a Índia. No entanto, Anil não parou para aproveitar o seu sucesso e seguiu para o próximo. Em sua busca para fortalecer ainda mais o seu domínio, Anil comprou a lucrativa AdLab Films e sua cadeia de cinemas em 2005, renomeando ela para Reliance Media Works. Em 2008, Anil tornou-se o proprietário da maior operadora multiplex da Índia, com mais de 700 telas. Anil também fez conexões com Hollywood e assinou um contrato de $1 bilhão e 200 milhões com o cineasta americano Steven Spielberg para ajudar a financiar a sua produtora DreamWorks em 2008. Sua colaboração com a DreamWorks significou que Anil colheu os benefícios de alguns títulos aclamados financeiramente que você pode reconhecer, incluindo War Horse, Lincoln e Ponte dos Espiões. Em 2012, a Reliance Media Works ajudou a financiar filmes que receberam 11 indicações ao Oscar, incluindo uma vitória pela atuação da Octavia Spencer em Histórias Cruzadas. Anil até realizou exibições privadas de seus sucessos de Hollywood em sua casa, e tinha uma lista de convidados repleta de estrelas que incluía todos que eram alguém na sociedade de Mumbai, todos exceto Mukesh. Em 2008, os anos dourados de Anil chegaram no auge. Ele fez história no mercado de ações indiano quando colocou ações da Reliance Power à venda em uma oferta pública inicial. A empresa terminou com uma demanda de 10,6 vezes o número de ações disponíveis.
todas compradas por 3 bilhões de dólares em apenas 60 segundos. Para coroar o seu sucesso financeiro, Anil finalmente foi listado na lista de bilionários de 2008 da Forbes como o sexto homem mais rico do mundo. Surpreendentes 42 bilhões de dólares em seu nome. Apesar de tudo isso, ainda não era suficiente, e Anil ainda sentia que estava à sombra de seu irmão mais velho, que estava apenas um passo à frente dele na posição número 5, 1 bilhão de dólares mais rico. Mal sabia Anil, no entanto, que sua ambição ciumenta estava prestes a fazê-lo desmoronar. Problemas de telefonia. Os problemas de Anil realmente começaram quando ele descobriu que sua empresa de telefonia móvel, a Reliance Communications, precisava aumentar o número de vendas para continuar a ter sucesso no mercado. Para financiar os seus planos de mega extensão, Anil fez vários empréstimos enormes para sustentar a Reliance Communications, em uma tentativa de acompanhar o avanço da tecnologia. Graças ao investimento de 2 bilhões de Anil na aquisição de recursos 3G, estima-se que essa expansão 3G representou cerca de 50% da dívida da Reliance Communications. No entanto, havia uma luz no fim do túnel, pois na época, a Reliance Communications estava em negociação com a empresa móvel sul-africana, MTN, para combinar as duas empresas em uma fusão mega móvel. Esperava-se que isso gerasse uma poderosa empresa global de telecomunicações, abrangendo 2 mercados móveis crescentes na Índia e na África do Sul, com um valor superior a 70 bilhões de dólares. Mas, desastrosamente, o plano falhou, e tudo graças a um membro do clã familiar de Anil. Lembra daquele acordo de direito de preferência que os irmãos assinaram em 2005? Bom, esse acordo deu a Mukesh reivindicações proprietárias sobre as ações da Reliance Communications, no caso de uma venda ou fusão. Isso criou um problema de legalidade, que significava que a MTN não estava disposta a fechar o negócio, e fracassou em julho de 2008. As esperanças de Anil de uma saída para a quitação da dívida foram frustradas. Como se as coisas não pudessem piorar, em abril de 2011, o diretor administrativo de Anil e 2 vice-presidentes foram presos por suspeita de conspirar para conseguir licenças de rede móvel com preços incorretos para empresas nas quais a Reliance Communications investiu, para aumentar enganosamente os preços das ações. Agora, em um mar de dívidas e escândalos, parecia que o único caminho a seguir era pedir ainda mais dinheiro emprestado para devolver o dinheiro que Anil já havia emprestado. Em 2012, Anil conseguiu mais um empréstimo de 3 bancos chineses: o Banco Industrial e Comercial da China, o Banco de Desenvolvimento da China e o Exim Bank da China. Entre o trio de bancos, Anil garantiu colossais 1 bilhão e 200 milhões para ajudar a pagar a pilha de 7 bilhões e 190 milhões de dívidas acumuladas na Reliance Communications até 2011. Só que por mais terrível que a situação estivesse, o pior ainda estava por vir. Traição fraternal. Outro empreendimento que deu prejuízo começou a germinar em 2010, quando Anil pagou um empréstimo de 922 milhões de dólares ao Exim Bank para construir uma enorme usina de 7,8 megawatts. Parecia um jeito viável de eventualmente obter lucro, considerando que, como um acordo familiar, Mukesh concordou em vender para empresas de Anil o gás necessário para construir e abastecer o empreendimento pela metade dos preços do governo. No entanto, quando a construção começou, o governo não aprovou o acordo entre os irmãos, porque o tribunal argumentou que os preços do gás deviam permanecer fixos para serem justos com a economia em geral. Infelizmente para Anil e muito felizmente para Mukesh, essa decisão significava que os lucros de gás de Mukesh, com a construção da usina, iriam dobrar. Sentindo que isso era apenas mais um plano na rivalidade entre irmãos, Anil afirmou publicamente, em várias coletivas de imprensa, no final dos anos 2000, que Mukesh estava usando todos os truques para desistir de suas obrigações contratuais. A própria luta pelo poder público não ajudou muito a imagem de Anil, e quando o tribunal decidiu a favor de Mukesh, muitas empresas de Anil acabaram perdendo valor na bolsa. No rescaldo desse caso exaustivo, os irmãos concordaram em cancelar o acordo de não concorrência intermediado por sua mãe em 2005. Enquanto o novo acordo incluía Mukesh prometer não entrar no negócio de geração de eletricidade a gás até abril de 2022, os irmãos estavam agora livres para competir em qualquer outro território industrial que cada um ocupasse. E para uma das indústrias de Anil, Mukesh tinha muitos planos, grandes planos. Conexão perdida. Enquanto seu irmão mais novo afundava, as coisas estavam melhorando para Mukesh, em mais de uma maneira. Em 2012, Mukesh mudou-se para o seu próprio pedacinho do paraíso em Mumbai. E olha, realmente é um paraíso. Essa residência não tão humilde é uma das maiores e mais elaboradas residências particulares do mundo, com 173 metros de altura e 27 andares, levando 4 anos para ser concluída, a um custo incrível de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Ao construir uma casa tão exagerada, você não pode culpar Anil por sentir que Mukesh estava esfregando na sua cara toda essa riqueza excessiva. Apelidada de Antilia, essa mansão arranha-céus é mais do que extravagante e inclui uma garagem de 6 andares para 168 carros e 9 elevadores ornamentados.
Antillia ainda tem o seu próprio cinema privado, de 50 lugares, embora parecesse que assistir drama na tela grande não era o suficiente, porque Mukesh iria fazer um verdadeiro reality show de traição fraternal. Em setembro de 2016, 6 anos após o novo acordo que permitia aos irmãos competir, Mukesh entrou no setor de comunicações com um estrondo e lançou sua própria rede móvel chamada Jio. A Jio rapidamente conquistou mais de 150 milhões de clientes, depois de oferecer cobertura móvel 4G de baixo custo, deixando outras grandes empresas no mercado lutando para acompanhar. Jio conseguiu mudar a face da indústria de telecomunicações da Índia. E a Reliance Communications de Anil não podia se dar ao luxo de competir por conta das suas dívidas colossais. Antes, sendo a maior empresa de telefonia móvel da Índia, a empresa de telecomunicações de Anil, por incrível que pareça, perdeu mais de 98% de seu valor em um período de 3 anos. Não está claro quais eram os motivos de Mukesh para entrar na indústria de seu irmão mais novo assim, mas o sucesso de Jio estava afundando os buracos que continuavam a crescer nos bolsos de Anil. Do luxo ao lixo. Após o sucesso de Mukesh no mercado de telecomunicações, Anil teve ainda mais problemas. Ele foi atingido por um processo do ex-parceiro, a empresa de rede sueca Ericsson, em 2016, quando não conseguiu pagar a dívida de 80 milhões que devia, e foi ordenado pela Suprema Corte indiana a pagar com juros ou ir para a cadeia. Faltando apenas alguns dias para o prazo, a ajuda chegou de uma fonte inesperada. Em um esforço para tentar manter o nome Ambani longe de qualquer associação com a ruína financeira, Mukesh sabia que tinha que fazer algo e apareceu com o dinheiro necessário para salvar Anil de afundar por completo. Embora isso possa parecer um ato de amor fraterno, ser socorrido por seu irmão assim teria sido o auge da humilhação para Anil, devido à disputa financeira. Após o fiasco da Ericsson, Anil sabia que seus dias no setor de telecomunicações estavam contados. E em fevereiro de 2019, a Reliance Communications finalmente pediu falência. Como se as coisas não pudessem piorar, haviam mais credores por aí perseguindo Anil. Mas qualquer um que quisesse um pedacinho da fortuna cada vez menor de Anil teria que entrar na fila, pois ele estava sendo perseguido por dezenas de credores na segunda metade da década de 2010. Os mais significativos foram os 3 bancos chineses que Anil ainda não havia embolsado, que abriram um processo contra ele em 2019, alegando que ele havia fornecido uma garantia pessoal de que seriam reembolsados. 7 anos depois de Anil ter emprestado esses 1 bilhão e 200 milhões, ele só conseguiu pagar uma pequena fração, e os bancos estavam perseguindo os 717 milhões que faltavam. Com um mar de dívidas aparentemente interminável subindo acima de sua cabeça, Anil Ambani finalmente chegou em um lugar que apenas 10 anos antes teria parecido impossível. Em 7 de fevereiro de 2020, para o choque dos espectadores, Anil fez a afirmação extraordinária de que o deslumbrante patrimônio líquido de 42 bilhões que ele tinha em 2008 havia despencado para zero, nadica, nadinha, nada. Além de sua rivalidade contínua com seu irmão, bem como seu histórico manchado em gestão de negócios, Anil tinha realmente feito seu caminho do luxo ao lixo e perdeu tudo. Ou pelo menos é o que parecia. Apesar de alegar não ter mais nada e pedir falência, Anil de alguma forma continuou a desfrutar dos indicadores externos de vasta riqueza, incluindo sua casa de luxo, um jato particular, uma frota de carros de 3 milhões de dólares e um iate no valor de dezenas de milhões de dólares. Anil rejeitou alegações de que ele possuía esse iate de luxo e, em vez disso, afirmou que era de propriedade de uma empresa, então não contava como parte de sua riqueza pessoal. Mas é claro que isso não explicava o resto dos numerosos e insanamente valiosos pertences que ele possuía. A verdade é que, embora a carteira e o saldo bancário de Anil pudessem parecer vazios quando se tratava de ativos líquidos, ele ainda possuía muitos ativos não líquidos. Em termos de propriedade, ativos líquidos são aqueles que podem ser rápido e facilmente transformados em dinheiro, como o dinheiro numa conta poupança, enquanto um ativo não líquido exige uma venda, à custa de tempo considerável e perda de valor, tipo a extravagante frota de carros que ele tem. Nos casos em que se espera que um réu pague muito dinheiro, o tribunal geralmente pede que eles usem seus ativos não líquidos para fazer pagamentos. No entanto, enquanto Anil alegava que vendeu todas as suas joias para pagar honorários advocatícios, ele conseguiu escapar sem vender os seus 3 milhões em carros ou a sua casa luxuosa, fazendo com que seus advogados alegassem que ele tecnicamente não possuía esses ativos e que foram comprados em nome de outros. Além disso, em 2021, surgiram alegações de que Anil havia ocultado milhões de dólares em contas no exterior. Então, a realidade de seus bolsos supostamente vazios com certeza esconde algo. Durante o processo contra os bancos chineses, o juiz também contestou que Anil certamente tinha a opção de mais assistência financeira de seu irmão mais velho. Anil respondeu que lhe disseram que seu resgate fraterno era um gasto que não iria se repetir. Fortunas futuras. Como nós vimos, os irmãos Ambani tiveram caminhos bem divergentes ao longo dos anos. Em 2021, a lista Fortune 500 classificou a Reliance Industries Limited de Mukesh
como a 150ª em sua lista de negócios globais de sucesso, valendo impressionantes 217 bilhões de dólares. O irmão mais velho de Anil continua a ter destaque no mundo dos negócios, fazendo amizade com Mark Zuckerberg, que fez um acordo para comprar mais ou menos 10% da empresa de telefonia móvel de Mukesh, Jio, em 2020. Em janeiro de 2022, Mukesh foi considerado o homem mais rico da Índia, possuindo impressionantes 92,7 bilhões de dólares. Eu só sei de uma coisa: eu com certeza gostaria que Ambani tirasse o meu nome no amigo secreto do escritório. Em contraste, Anil adotou um estilo de vida mais privado, trabalhando incansavelmente nos bastidores, para tentar resgatar as suas empresas e reinflar o seu patrimônio líquido, por mais duro que realmente seja. Dizem que 6 dias por semana, Anil acorda às 5 da manhã e corre 16 quilômetros, segue uma dieta sem açúcar e trabalha 12 horas por dia no escritório, entre as 9h30 e 21h30. Embora possa ser um mistério sobre quanto dinheiro esse cara realmente tem, nós temos que realmente dar crédito a ele, por tentar recuperar o que ele perdeu. Enquanto a história de seu pai é de farrapos à riqueza, a de Anil é de riquezas a farrapos, segundo ele pelo menos. Depois de uma complicada teia de processos e escândalos, é quase engraçado pensar que Anil já foi aclamado como um gênio dos negócios. E embora Anil com certeza teve grandes sucessos em sua carreira, argumenta-se que a abordagem de crescimento sustentável, lenta e meticulosamente estratégica que Mukesh seguiu superou os empreendimentos mais rápidos de ganhar dinheiro de Anil no longo prazo. E a disposição de Anil de fazer tudo para se distanciar de seu irmão para reivindicar a coroa Ambani pode muito bem ter sido a gota d'água que acabou com ele. Mas com a capacidade de Mukesh para a construção de negócios e habilidades pessoais de Anil, quem sabe a que alturas a já bem-sucedida corporação Reliance poderia ter alcançado se colocassem seus egos de lado e aprendessem a trabalhar juntos. Uma coisa é certa: se você acabar podre de rico, certifique-se de manter a sua família igualmente podre de rica ao seu lado. Mas e você? O que acha da ascensão e queda de Anil? Você consegue sentir pena de um bilionário? Conta pra gente nos comentários abaixo. E como sempre, obrigado por assistir e até a próxima.